Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui, falando aqui diretamente do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, as nossas aulas pelo nosso canal de YouTube. Você pode acessar o nosso canal aí de YouTube pelo Seminário Teológico Bereshit. Estamos aqui hoje nessa aula especial sobre Eliseu. Eliseu, aquele homem que foi designado para servir ao profeta Elias. Então a história de Eliseu ela vai começar exatamente no capítulo 1 Reis, capítulo de número 19. Vamos ter alguns versos aí, a chamada dele, a unção, e ele deixa os bois e tal. Depois nós vamos lá para o capítulo 2 Reis. Muda o livro para 2 Reis, quando começa 2 Reis, capítulo 2. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, depois nós temos alguma coisa no capítulo 5, 6, 7, e depois vamos encerrar a história lá no capítulo 13 de 2 Reis, já com outro. A gente, se fizer as contas aqui, vai verificar que a cronologia de Eliseu, como a gente verifica que ele começa o ministério dele. Elias aqui, vamos situar aqui, ó. Elias está no monte, foi para o Monte Horebe e fugindo, né, depois que aconteceu aquele episódio no monte, dos profetas de Baal e os profetas de Azera no Monte Carmelo, morreram 450 de um, mais 400 do outro. Então, a Jezabel, mulher de Acabe, promete matá-lo, ele foge e vai para Horebe. Chegando em Horebe, então, ele recebe essa direção. Deus disse a ele o seguinte: vai, capítulo 19, 1 Reis, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Então a ordem para Elias era ir para Damasco e ungir Azael. Depois você vai ungir Jeú, filho de Nissi, rei de Israel. E depois, terceiro lugar, você vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, que vai ungir no profeta em teu lugar. Abel-Meolá é uma cidade da tribo de Issacar, a terra natal de Eliseu. Ele era dessa cidade aí. E então, veja bem o que aconteceu. A ordem primeira era para Elias ir direto para Damasco. A gente vai verificar que não aconteceu nada disso. Partiu, o versículo seguinte, ó, partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Ele é filho de Safate, e eles são de Abel-Meolá. Estava lavrando, mexia com terra, arando, né? 12 juntas de bois. Ele estava com a última, que é a 12ª. Elias passou por ele e lançou o manto sobre ele. Então, ungindo, foi com esse manto aí. Ele então sentiu aquela chamada, né? Quando ele lançou o manto sobre ele. Deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Ele voltou então de seguir Elias, tomou a junta de bois, imolou com os aparelhos, né, tipo arado, cozeu as carnes, deu para o povo comer e depois seguiu Elias. Aqui nós temos uma lição primeira da vida da história de Eliseu aqui. É que a gente não deve fazer as coisas pela metade. Quando você sair, quando você vai mudar de posição, tem que ser de uma vez só. Eliseu não deixou a junta de boi dele, a 12ª separada ali, porque se desse alguma zebra, algum problema, algum transtorno, ele voltaria e assumiria a sua posição de lavrador junto com seu pai ali. Ele não deixou chance para retorno. Se der certo e se der certo. Não tem, o plano é plano A e plano A, não tem plano B. Muitas vezes nós fazemos as coisas assim, a gente dá um passo, mas não tem fé para aquilo, aí deixa um plano B prontinho para se acontecer alguma dificuldade, você voltar para aquele plano, né? Ele não fez isso, ele acabou com a junta de boi, molou, fez festa para o povo e foi embora. Então ele era um lavrador de Abel-Meolá, que é a cidade de Issacar, filho de Safate. O nome Eliseu aparece 52 versos do Velho Testamento. O nome é El Yashá. Yashá é a palavra que vem de Jesus, né? Yeshua, salvação. E El, Deus. Então Deus é a salvação. Eles recebem esse manto de Elias. O que seria o manto de Elias? É o manto do profeta. O manto é chamado aí de Aderet. Aderet aparece 12 vezes no Velho Testamento. Fala de Esaú revestido de pelo, era como se fosse uma capa, né?
Acã e a sua capa, que ele acabou roubando em Babilônia, Elias com seu manto, o manto sobre Eliseu, Eliseu usa o manto, falando do manto de pelo do profeta, Zacarias 11:4. Então, as palavras são essas daí. Agora é importante observar que ele julgou o manto sobre ele, então ele tinha um manto que Elias deu ele, e depois Elias, ao subir arrebatado para o céu, ele recebeu um manto de novo de Elias, outro manto. Então, homem dos dois mantos, né? Aí agora vamos mudar lá para 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Aí já vamos encontrar a história de Acasias, né? Acabe morreu, morte de Acabe, e há uma rebelião com o rei Mesa de Moabe, que pagava imposto a Acabe, agora aproveitou que o Acabe morreu. Acabe morreu naquela guerra que teve, né? Quando ele foi com Josafá tentar brigar lá em Ramote de Gileade, e acabou que ele estava escondido, porque havia profecia de Micaías, filho de Imlá, dizendo que ele não voltaria. E o camarada tirou a esmo lá e acabou matando. E os cães lamberam o sangue dele no mesmo lugar, na vinha de Nabote, onde ele tinha mandado, Jezabel tinha mandado matar Nabote, né? E os filhos dele. Então o capítulo 2 começa com Elias em Gilgal. Elias, o profeta, ele entrega a profecia para Acasias. Acasias manda consultar, caiu da grade do palácio, manda consultar Baal-zebub, ele interfere nisso aí, manda capitães, desce fogo do céu, queima tudo. E acontece que ele profetizou para Acasias que morreria, e Acasias reinou 2 anos e morreu. Aí assume Jorão, filho de Acabe, porque Acasias não tinha filho. Esse Acasias aqui é o Acasias de Acabe, filho de Jezabel. E o segundo filho dela, Jorão. Jorão vai assumir, vai reinar 12 anos. Esse Jorão aí, filho de Acabe, vai reinar 12 anos. Depois que ele vai ser morto pelo próprio Jeú, que foi levantado pelo profeta para acabar com a raça de Acabe, que era a profecia que teria, né? Que veio do pai dele, Onri. O pai dele, Onri, construiu a cidade de Samaria. Onri reinou 12 anos, 6 e 6. Depois Acabe, 20 e tantos. Depois Jorão, Acasias 2, Jorão 12. E aí vamos andando assim, né? Quando Acabe morre, os moabitas, sob o comando de Mesa, se revoltam. Acabe morto, assume Acasias 2 anos. Então, já esse rei Mesa se revoltou há 2 anos já. Jorão, quando assume o governo, depois de 2 anos, resolve aliar-se com Judá e com Edom para combater Mesa. E Eliseu já era careca nesse tempo aí, né? Você vê que já tinha uma idade, com certeza essa família dele não era tão velha, você deve ter começado aí com seus 20 e poucos anos de ministério, 25, né? E nos dias de Acasias, filho de Acabe, Elias ainda estava atuante. A gente encontra aqui a última profecia de Elias foi para o rei Acasias. Ele já era servidor de Elias, já tinha recebido o manto depois que Elias veio do Horebe. Então agora vai acontecer o rapto de Elias no capítulo 2, né? Elias fala assim, fica aí que eu vou a Gilgal. Ele falou, não, eu vou com você. Fica em Gilgal que eu vou a Betel, eu vou com você. Fica em Betel que eu vou em Jericó, não, eu vou com você. Fica no Jericó que eu vou no Jordão, eu vou com você. E pede-me o que queres, depois que atravessa o Jordão, antes que eu seja levado de ti. Ele pede então o quê? Pediu Shinaim P. Isso é que ele pediu. Foi traduzido por porção dobrada. Na verdade, ele pediu o quê? Shinaim é 2, duplo, né? Duplo mandado, dupla ordem, dupla palavra, duplo lábios. P é daqui, ó, boca, lábio. 454 vezes no Velho Testamento, quase sempre traduzido por boca. Mas pode ser lábios, voz, palavra, mandado. Ele pediu mandado dobrado e Deus deu. Então, vamos contar aqui 16 milagres de Eliseu. Elias fez 8, Eliseu fez 18. Elias disse para ele, dura coisa você me pediu. Agora, se você me vir subir, capítulo 2 de 2 Reis, você vai receber. De repente, vem carros de fogo e separam um do outro. Há uma grande confusão aí que o povo acha que Elias subiu em carro de fogo. Não, o carro de fogo separou os dois. Na verdade, ele subiu no meio do redemoinho. Veio um redemoinho, pegou ele e foi levando embora. Então, é a primeira ocorrência aí que nós temos dessa palavra redemoinho, né? É a palavra sa'ar, uma tempestade violenta aí. E ele diz, então, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, né? Ele ficou espantado com aquilo ali, com aquele episódio, e então Eliseu rasga suas vestes, quando acontece aquilo, rasga suas vestes, quer dizer, o fim, né? Rasgar a veste é como se fosse um fim do ministério.
Mais uma vez ele encerra novamente a sua história, que era a história... Primeiro ele era lavrador, ele mata a junta de bois e encerra aquele ministério de lavrador. Agora ele rasga a roupa como servidor de Elias, e agora ele vai se tornar profeta. Ele pega o manto do profeta Elias, que não era mais aquele manto número 1, né? Então estão os dois mantos. O primeiro manto, tira ele da lavoura. O segundo manto, coloca ele na posição de profeta, na altura que era de Elias. Então ele rasga suas vestes, né? E pega, dobra ali, vai no Jordão. Ele passou o Jordão para lá com Elias, batendo com a sua capa no Jordão, ele secou e abriu. Ele repete o ato e abre novamente. O Jordão se abre. Os discípulos estão vendo aquilo, que os discípulos acompanharam a história, os discípulos dos profetas. Aí falaram, não, vamos mandar procurar Elias. Quem sabe ele está perdido por aí, né? Mandaram 3 dias, não deu em nada, eles voltam para Jericó. Chega em Jericó, vai acontecer o quê? Começar a acontecer milagre agora, né? Os milagres vão começar a acontecer. O primeiro milagre dele vai ser exatamente isso aí, né? Não, o segundo, né? O primeiro milagre dele foi a capa que traçou o Jordão, ficou seco. O segundo milagre, as águas de Jericó não são boas, ele pega sal, vai no manancial e torna as águas saudáveis. Depois vai caminhando para Betel, aparecem os meninos no meio do caminho, uns rapazes, né? Gritando, sobe, Calvo, sobe. Deve ter corrido boato, que ali ia ser arrebatado, e eles estavam criticando aquele posicionamento, né, dele. Então ele disse, então, o terceiro milagre, 2 ursas apareceu e matou 42, tinha muito mais do que isso, né? Ele vai para o Monte Carmelo, depois volta para Samaria, depois, então, capítulo 3, já encontramos ele no reinado de Jorão. Lembrando, então, que Jorão reinou, Acasias reinou 2 anos, ele começa no reinado de Jorão vai reinar 12 anos, depois passa o reinado de Jeú inteiro. Depois de Jeú, quando ele vai morrer da doença que vai lhe acometer, já acabou o reinado de Jeú há muito tempo. Jeú reinou 28 anos. Então a gente vai verificar por aí que ele teve um ministério bastante profícuo, né? Pelos meus cálculos aqui, deve ter morrido com uns 85 a 95 anos. E foi profeta por mais de 60 anos, né? Porque Jeú reinou 28 anos, e o filho de Jeú, chamado Jeoacás, reinou 17, e nós vamos encontrar ele morrendo no reinado de Jeoás, que é filho de Jeoacás, que reinou 16, aí pode ter morrido no início ou no meio, não se sabe. Então, não estamos anotando isso por aqui. E aí, vamos adiante, avançando. O terceiro milagre, ele vai para o Monte Carmelo, depois vai para Samaria, e aí no capítulo 3, eles estão em guerra, o Jorão resolve combater o rei Mesa, e vai procurar, então, o apoio de Josafá, e eles vão para lá. E Josafá fala assim, não tem nenhum profeta aí para a gente consultar aqui, para a gente saber a direção, nós estamos aqui nesse deserto perdido. Aí fala, tem aqui, tá, o Eliseu está por aqui. Ele deitava água sobre as mãos de Elias. Então, o Jorão, Eliseu recebe Jorão com até uma falta de educação. Diz, vai procurar o profeta do teu pai, vai procurar o profeta da tua mãe Jezabel, vai para lá. Mas aí acaba que ele atende em homenagem a Josafá e para ver o 4º milagre das águas no deserto. Do nada apareceu muita água e eles escaparam e conseguiram derrotar o rei Mesa. Depois temos o milagre no capítulo 4 da mulher de um discípulo profeta que devia um débito, né? O milagre da multiplicação do azeite. Depois nós encontramos Eliseu passando ali por Sunem e aquela ocorrência do milagre da sunamita, que ela era estéril, de repente ela tem um menino, 6º milagre. O menino morre, né? E Eliseu no Monte Carmelo, ela vai atrás de Eliseu manda o bordão, não resolve nada, com Gease, né, que é o secretário dele. Aí tem o 7º milagre, a ressurreição do menino. Depois vai para Gilgal, uma fome na terra muito grande, a morte na panela, os profetas fazem um caldo lá com algumas árvores silvestres, e ele joga a farinha e acontece o 8º milagre, capítulo 4. A cura de Naamã, 7 mergulhos no Jordão, mais um milagre, cura da lepra, 9º milagre, no capítulo 5. Aí temos então depois a cabeça de Geazi, o moço de Eliseu, né? Acontece o que aqui? A lepra, né? Cobiça, né? Cabeça, é cobiça. O Naamã veio com muita coisa, muito talento de ouro, muita veste, muita coisa para dar a Eliseu. Eliseu não deu nem confiança. Geazi cresceu os olhos e então ele é cometido. Ele mente falando que o profeta mandou ele buscar talento de prata, que chegou gente visitante, e o 10º milagre é a lepra em Geazi na descendência dele. Depois temos discípulos, os profetas vão ao Rio Jordão cortar madeira para esticar, para estender a casa. O alojamento está curto. Acontece o machado flutuar, é o 11º milagre, 2 Reis 6:6. Depois tem guerra entre Israel e os sírios, Eliseu revela para o rei, né? Nessa época aqui o rei deveria ser o rei Jeoás, ou o rei Jeú,
ele profetizou em Israel, revela as palavras táticas e as táticas do rei, né? Aí o rei então manda gente atrás dele, manda cercar a cidade de Dotã. Ele tem o 13º milagre, ele põe todo mundo cego. Mas são estão conosco que estão com eles, disse para Geazi. Depois há uma fome muito grande em Samaria, porque Ben-Hadad da Síria cerca a cidade. Ele proveu um milagre de alimentos com polvilho, farinha de nobre, né? Farinha fina e cevada, preço de banana. Ninguém acreditou, foi mais um milagre. Fome na terra por 7 anos, a sunamita muda para os filisteus, depois ela retorna. Eliseu prevê a ascensão de Hazael e a morte de Ben-Hadad, né, em Damasco. Depois ele unge Jeú, quer dizer, a tarefa do Elias ficou para Eliseu. A ordem era para o Elias sair dali do Monte Horebe, lá em Damasco, ele fazer a unção do rei lá, Hazael, mas ele não fez isso, quem fez é Eliseu. E depois era para o próprio Elias levantar Jeú, que é fulminar com a casa de Acabe. Ele também não fez, quem fez aqui é um secretário de Eliseu. Ele mandou um jovem profeta com um vaso de azeite lá em Ramote-Gileade, e foi feito lá então a consagração de Jeú, que era um dos capitães. E aí então assume o governo Jeoás, rei de Israel. Jeú morre depois de 28 anos. Eliseu está doente, tem arco e flechas e atira. Jeoás vai visitá-lo, capítulo 13, aí pula para o capítulo 13. Para do 9, vai para o 13. E ele então fala, pega flechas e atira. Flecha da vitória do Senhor sobre os sírios em Afeca. Aí o Joás era muito simples, muito, não sei como, muito, não entendeu a coisa, tirou uma flecha só. Era para ter tirado várias, né? Feriu 3 vezes a terra só. Toma as flechas e atira. Ele cantou a pedra, falou, isso é a flecha da vitória. Pôs a mão em cima da mão do arco, né? Retesou o arco e atirou. E ele feriu 3 vezes a terra só. Foi 3 grandes vitórias que teve, então, somente sobre o povo da Síria. Eliseu ficou indignado, falou, não, tinha que ter 5 ou 6 vezes, que aí você ia acabar com eles de uma vez só. Aí o último milagre acontece, o 15º milagre, que é o milagre das flechas, né? E o 16º, que é o do mandado dobrado, né? Não é porção dobrada, é a palavra dobrada, a ordem dobrada que ele recebeu, foi o bando de moabitas que invadiram a terra na entrada do ano, no início do calendário judaico, mês de Abib, por aí afora. Há um enterro de um homem ali, Eliseu tinha morrido. Eles lançaram aquele defunto na cova, lá na sepultura de Eliseu, e houve a ressurreição do sujeito, completando então os 16 milagres, completando então essa tal chamada aí, o que eles chamam de porção dobrada, que nós anotamos aqui então, que seria então uma Shinaime P, um duplo mandato, dupla ordem. Então vamos ficando por aqui com nossas aulas sobre Eliseu. Fica na paz, tchau, tchau.